Olá, você está no Contos do Além. Coloque seu fone, acomode-se e entre nessa história. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda o canal a crescer e melhorar a cada dia mais. Fique agora com mais uma história de Iris e o Lobisomem. Chovia muito aquela noite em Porto Alegre, no instante que um carro estacionou no outro lado da rua de onde ficava o escritório da CI. Os faróis do veículo foram apagados e durante alguns minutos o ruído dos limpadores de para-brisas se misturava com o barulho da chuva que já estava perdendo sua força. Aparentemente, dentro do carro havia alguém muito interessado em descobrir alguma coisa naquele lugar. E de fato, depois que a chuva parou, a porta do escritório da CI abriu e enquanto saía um rapaz, dois homens vigiavam seus passos do outro lado da rua. O rapaz caminhou pela penumbra daquela rua até chegar no seu carro, que estava estacionado a poucos metros do imóvel. No momento em que o carro daquele agente começa a se afastar do local, o outro veículo que estava ocupado por dois homens também saiu de onde estava parado e, com os faróis apagados, seguia o outro automóvel. Sem desconfiarem, enquanto aqueles homens se afastavam, o agente superior da Polícia Federal daquele setor estava saindo do escritório e viu quando o veículo sinistro com luzes apagadas passou por ele. Desconfiado, o agente anotou a placa do estranho automóvel. Naquele tempo, os agentes da CI do estado do Rio Grande do Sul foram incumbidos de investigarem um poderoso grupo de pessoas interessadas na exclusividade para a exploração do turismo naquela região. Havia interesse entre eles na inauguração de grandes hotéis por todo o estado com a implantação da jogatina e casa de meretrizes. Mas diante da dificuldade das leis brasileiras, o grupo de empresários decidiu usar a força contra os agentes da lei e políticos, principalmente aqueles do âmbito estadual. Algumas pessoas que eram contrárias àquele projeto logo eram tiradas de circulação, e outras ligadas à família ou amigo dos políticos estaduais sofriam ameaças contra os seus bens e também contra suas vidas. Por se tratar de um grupo encabeçado por homens de grande influência no meio político, os militares ficavam com as mãos atadas em relação a essa situação. Mas com a intenção de fazer valer e cumprir as leis brasileiras, os agentes da CI foram chamados a fim de colocarem um ponto final na opressão que muitos vinham sofrendo diante daquela conjuntura. A intenção era também prender integrantes e simpatizantes da quadrilha, visando a dissipação de outros que agiam às escondidas, ou até mesmo através de uma grande investigação em conjunto com a Polícia Civil e Militar, chegar até o esconderijo dos chefões e levá-los à prisão. De alguma forma, aqueles bandidos descobriram a presença dos agentes especiais da Polícia Federal no caso e decidiram intimidar o setor, mesmo que para isso fosse preciso tirar alguns de forma violenta ou não do seu trajeto. O escritório da CI passou a ser vigiado dia e noite, e um rapaz alto, branco, com cabelos pretos e olhos verdes, começou a chamar a atenção dos homens que ficavam espionando o local. Ao descobrirem que aquele rapaz era um agente especial, não demoraram para elaborarem um plano visando tirar a Polícia Federal daquela investigação. 2 horas antes, enquanto Iris jantava com a mãe dela, numa casa em São Paulo, o telefone começou a tocar na sala de estar. A mãe da Iris se encontrava em pé e foi ela quem foi atender o chamado. 1 minuto depois, Iris ouviu a mãe chamando por ela e falava que o telefonema
era do escritório da Polícia Federal do Rio Grande do Sul. Depois de atender o telefone, a jovem agente voltou para perto da mãe, na cozinha, e terminaram o jantar. Enquanto lavavam os utensílios do jantar, Iris disse que precisaria sair bem cedo, pois recebeu uma convocação para ajudar um amigo numa investigação no sul do país. Antes de ir dormir, Iris telefonou para o setor especial em São Paulo e informou ao agente superior sobre os acontecimentos na capital do Rio Grande. E aquele escritório, que já havia sido informado também pela CI de Porto Alegre, deixou preparado um voo partindo do aeroporto de Congonhas, que levaria ela até o aeroporto internacional porto-alegrense. 4h30 da manhã. O relógio despertador tocou no quarto da Iris, e ela imediatamente parou o alarme para não despertar a mãe naquela hora. Depois, ela foi até a cozinha e preparou um café da manhã e deixou sobre a mesa um bilhete dizendo que logo estaria de volta e que da próxima vez ficaria mais tempo ao lado da mãe. Antes do sol nascer, um táxi chegou diante da casa. Então Iris seguiu rapidamente ao aeroporto e tinha pressa de chegar ao seu destino e encontrar o amigo que pediu a sua ajuda. Algumas horas depois, enquanto o sol iluminava todo o território brasileiro, Iris desembarcou no Aeroporto Internacional de Porto Alegre e foi recepcionada pelo próprio agente superior daquele estado. Ao ver o agente esperando por ela, Iris demonstrou um semblante de preocupação. Se o próprio superior veio ao seu encontro, então algo muito grave estaria acontecendo. Em sua cabeça pairava uma dúvida a respeito de um amigo especial que telefonou na noite anterior pedindo ajuda a ela. Sem perda de tempo, os dois agentes partiram do aeroporto e seguiram de carro na direção da Lagoa dos Patos. No caminho, o agente responsável por aquele setor especial de investigação no estado gaúcho passou todas as informações necessárias à agente Iris, deixando-a ciente de todos os acontecimentos. Enquanto isso, numa margem da Lagoa dos Patos, havia uma equipe trabalhando na retirada da carcaça de um veículo que foi queimado e depois foi lançado no fundo do rio. Quando soube desse detalhe, Iris ficou calada. Ela pensava muito no amigo que lhe pediu ajuda, mas evitava falar o nome dele, talvez temendo uma notícia desagradável a respeito do amigo. Mas em seu pensamento, havia uma dúvida sobre quem seria o motorista do carro que estava no fundo do rio. Era o veículo de um agente. Isso foi confirmado pelo próprio superior, mas ele não havia falado o nome do ocupante daquele carro. E a nossa agente Iris hesitava a perguntar. Ela sabia da missão delicada que estava recebendo e tinha pressa em decifrar todas as incógnitas existentes naquela situação e queria também encontrar uma forma de levar à prisão todos os envolvidos daquela quadrilha que fazia muitos agentes da lei e políticos perderem o sono. Ao chegarem no local do acidente, Iris e o agente superior correram até perto da equipe que estava resgatando o carro que foi jogado na água da lagoa. E chegaram no momento que o veículo estava sendo içado do fundo da água. O carro era do agente que havia saído do escritório na noite anterior, mas o veículo estava vazio. Aquele carro estava totalmente destruído pelo fogo, mas não havia vestígio de que o agente ficou dentro dele. Um pescador escondido no mato viu toda a movimentação dos bandidos na noite passada e forneceu importantes informações aos agentes da CI e para a polícia, que também estava ali com eles. Aquele homem lembrou-se da placa do veículo dos bandidos e disse também que o ocupante do carro que foi queimado desceu antes de colocarem fogo nele. E um detalhe que chamou muito a atenção foi que o motorista ajudou a incendiar o carro
que ele dirigia, e depois ele entrou no outro veículo e foi embora junto com os outros homens. Então aquele agente não foi sequestrado e ele estava vivo. Provavelmente era cúmplice daquela quadrilha. Através da placa do veículo dos bandidos, a polícia chegou até o seu proprietário, mas descobriram que aquele carro era produto roubado. De volta ao escritório da CI, o agente superior pegou o endereço do agente desaparecido e entregou para Iris enquanto ela telefonava para um amigo. E ela pediu que ele viesse o mais rápido possível. No dia seguinte, Iris, o agente que veio ajudá-la, e alguns policiais militares foram até o município de Barra do Ribeiro, pois o agente desaparecido morava naquela cidade. O endereço os levou até uma chácara. Já era noite. Ouviram gritos e disparos de revólveres lá dentro. Enquanto Iris e o outro agente federal entravam por baixo da cerca de arame farpado, os policiais fecharam a entrada usando suas viaturas e depois entraram pelo meio do mato até chegarem perto de um barracão. Lá dentro se encontravam vários homens armados. No chão havia um homem caído que supostamente foi executado pelos bandidos. De repente a luz apagou e houve gritos, correria e tiros que se misturavam ao uivo assustador de um animal. Lá fora, os policiais estavam atentos para prenderem todos que saíssem correndo daquele barracão. Enquanto lá dentro os gritos, tiros de revólveres e barulho de coisas quebrando continuavam intensamente. E não demorou para a porta do barracão cair, e por ela saíram alguns homens pedindo socorro e foram pegos pelos policiais. Os bandidos que saíram correndo gritavam, dizendo que tinha um lobisomem lá dentro. Iris apareceu na porta e disse aos policiais que tudo estava sob controle. Depois ela foi até a chave de energia que ela mesma desligou e reacendeu as luzes do barracão. Logo após, ela entrou com a polícia e reconheceu o agente eliminado pelos bandidos. Infelizmente, ele foi incluído no plano de queima de arquivos, pois estava se recusando a continuar colaborando, e assim ele se tornou perigoso para os malfeitores. Foi um dos homens presos pela polícia quem deu essa informação, e diante da oferta de conseguir um alívio da pena com a justiça, ele decidiu falar nomes e endereços de outros envolvidos e supostos mandantes daquela organização criminosa. Alguns feridos foram levados por uma ambulância e depois do hospital seguiram para a prisão e um policial fez a escolta. Alguns minutos depois, o amigo da Iris surgiu vestindo roupas diferentes, mas somente ela atentou a esse detalhe.